O primeiro PDI de um colaborador na empresa geralmente ocorre após o período de experiência e é um passo muito importante tanto para a carreira do profissional quanto para a própria empresa. Para que o PDI seja realizado de forma assertiva e informada, a análise de gaps dos colaboradores se torna uma etapa essencial. Eu sou Renata, aqui da RH Gestor, e nesse vídeo falaremos sobre o que é PDI, como identificar os gaps de um colaborador e como utilizar a análise dos gaps para realizar o primeiro plano de desenvolvimento individual de um colaborador. Vamos lá? O termo PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual e tem como objetivo traçar um caminho visando o desenvolvimento profissional dos colaboradores nas organizações, de forma que eles possam visualizar o seu crescimento. Ele auxilia de forma estratégica e eficaz no desenvolvimento de metas a curto, médio e longo prazo, para que os objetivos traçados para o profissional sejam alcançados. Sendo assim, para quem busca avançar na carreira e na organização em que trabalha, ele se torna essencial. Essa prática pode ser muito importante para a motivação do profissional, já que visualizando até onde pode chegar em sua carreira profissional e dentro da empresa na qual trabalha, a sua produtividade e o seu foco se tornam seu principal aliado. Para a empresa, os PDIs contribuem para a formação de uma equipe de profissionais especializados nas tarefas que exercem, além de contribuir para a diminuição da taxa de rotatividade, pois os colaboradores se sentem valorizados dentro do ambiente de trabalho. Os gaps de competência são as diferenças entre o perfil ideal que um colaborador deve ter para ocupar determinado cargo ou função em relação àqueles que o profissional realmente possui. Já as competências dizem a respeito a conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes que são importantes para uma pessoa na hora de desempenhar uma determinada tarefa ou função. Elas podem ser divididas em diversas categorias, como competências técnicas, competências comportamentais e competências de gestão, e podem variar de acordo com a área de atuação de um profissional. Sendo assim, identificar os gaps da competência de um colaborador consiste em identificar quais são os seus pontos fortes, assim como as dificuldades que ele pode encontrar ao exercer o seu trabalho. Separamos então algumas dicas de como você pode identificar os gaps de um profissional na sua empresa. Dica número 1: tenha os objetivos da empresa bem estabelecidos. Antes de pensar em abrir uma nova vaga, é muito importante que estejam bem definidos os objetivos da empresa. Sabendo onde ela pretende chegar, com o seu trabalho será possível identificar os colaboradores ideais para compor a equipe. Para definir os objetivos, lembre-se de utilizar a metodologia SWOT. Elas te ajudarão a identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dica número 2: faça uma descrição de cargos. Esta ferramenta tem como objetivo descrever as vagas disponíveis nas empresas, com base no que se espera em relação às funções, responsabilidades, competências e habilidades do colaborador que venha a ser contratado. As melhores descrições de um cargo devem ser bem detalhadas e ao mesmo tempo objetivas, pois a ideia é atrair os candidatos adequados, reduzindo o tempo necessário para o processo de seleção. O mais importante da descrição é o como, quando e para quem o colaborador deve exercer as suas funções. De forma burocrática, essa função procura alinhar as expectativas entre empresa e funcionário para definir políticas salariais, evitar desvios de funções, desentendimentos e até possíveis processos trabalhistas. Dica número 3: realize avaliações de desempenho. Como o nome sugere, uma avaliação de desempenho tem a intenção de mensurar a produtividade e os resultados da organização, visando sempre o crescimento do negócio. Ela deve ser feita periodicamente e estar focada nas competências de cada avaliado, visando identificar possíveis problemas no desempenho das atividades.
Existem vários métodos que podem ser utilizados para medir o desempenho dos colaboradores. A escolha do método deve partir de um planejamento bem estruturado, buscando chegar ao modelo mais compatível com a empresa. Realizando uma boa avaliação, feita da maneira correta, podemos entender o que precisa ser melhorado ou o que já está bom e deve ser mantido. Com os dados obtidos nessa análise, é possível entender quais atitudes tomar. Dica número 4. Aplique os testes comportamentais. Os testes comportamentais são avaliações cujo objetivo é analisar características, comportamento e reações de um indivíduo em determinada situação ou contexto. Eles são projetados de forma a coletar informações objetivas sobre como uma pessoa interage e reage a diferentes estímulos e cenários. Sendo assim, são muito importantes para perceber se os colaboradores precisam desenvolver outras habilidades e quais são seus pontos fortes e fracos. Além de aplicar os testes comportamentais, é muito importante que a devolutiva dos mesmos seja feita de forma correta, já que os resultados oferecem insights sobre suas características comportamentais e ajudam no desenvolvimento profissional e também pessoal. Dica número 5. Compare os resultados. Após realizar todas essas etapas e ter acesso a essas informações, reúna e faça um comparativo entre as competências necessárias para o cargo e as competências que o profissional que irá ocupá-lo possui. Com esse comparativo, é possível identificar de forma descomplicada as possíveis lacunas de conhecimentos e habilidades do colaborador e iniciar uma estratégia para desenvolvê-las. É importante pontuar que, sempre a empresa mudar seus objetivos e metas, essas etapas devem ser revisadas, para que assim os cargos estejam sempre alinhados com o crescimento da organização. Após abordarmos o conceito de PDI, suas principais funcionalidades e entendermos como identificar os gaps de um colaborador, agora vamos falar como utilizar essa análise para realizar o primeiro PDI de um colaborador na empresa. A relação entre os dois conceitos se dá principalmente pelo seguinte fato: para que um plano de desenvolvimento individual seja realizado de forma eficaz, é muito importante que tenha sido realizada uma análise de gaps do colaborador em questão. Isso porque, para elaborar um primeiro PDI, logo após o período de experiência do colaborador na empresa, é necessário ter acesso às suas competências. Através delas, vai ser possível compreender quais serão os treinamentos necessários para aprimorar suas habilidades técnicas. Com os resultados dos testes comportamentais, também é possível identificar quais são os pontos de melhoria necessários para exercer de forma plena aquele cargo, partindo do princípio de que alguns perfis se saem melhor em determinadas profissões. Seguindo nesse caminho, a análise de gaps irá funcionar como uma espécie de guia para que o primeiro plano de desenvolvimento individual seja elaborado de forma assertiva e condizente com o que o profissional tem a oferecer. É importante ressaltar que o PDI deve ser constantemente revisado e atualizado. Acompanhar a evolução do colaborador também é um papel que fica a cargo da equipe de RH das empresas. Além disso, essa prática pode trazer um crescimento constante para a empresa, que evolui juntamente com a equipe. Esse processo de identificar os gaps de um colaborador e tudo que envolve a elaboração de um PDI pode parecer muita coisa para o RH conseguir contemplar todos os colaboradores. Conte com a RH Gestor. Somos uma plataforma completa para a gestão de pessoas, que inclui indicadores de avaliações, feedbacks e PDIs dentro da plataforma, de forma automatizada. Em nosso blog, você encontra os mais diversos e completos conteúdos sobre RH. Acesse rhgestor.com.br para conferir e se inscreva no canal para acompanhar os vídeos novos.